Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui agora desses produtos de renda fixa. Para massificar, renda fixa é você está emprestando um dinheiro para alguém, tá? Um dos produtos mais concorridos, e de fato é um dos melhores produtos que a gente tem em renda fixa, é a aquisição de títulos do Tesouro Direto. O que é isso? Você está emprestando dinheiro para o governo. Você está indo lá, deixando seu dinheiro com o Tesouro Nacional lá em Brasília, e esse acordo é: Brasília, Tesouro Nacional, toma aqui R$ 1.000 e eu vou pegar esse dinheiro em algum momento futuro, 2027, 2030, com uma determinada quantidade de juros. Quando você entra lá no site do Tesouro Nacional, e lá na semana que vem, quando a gente começar a falar dos produtos com detalhe, eu vou te apresentar isso certinho, você vai ver lá diversas opções de título de tesouro. Um que vence em 26, 27, 28, com determinadas taxas de juros, juros semestrais ou não. Mas fato é, você está emprestando dinheiro para o governo e vai receber esse dinheiro no futuro com uma determinada quantidade de juros. Investimento maravilhoso. Você tem essas siglas aí que pode confundir e esquentar a cabeça de muita gente, mas é absolutamente simples. As letras de câmbio, as LCs, as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito agrário, os CDBs. CDBs nada mais é do que um certificado de depósito bancário. Simplificando bastante, dentro da rotina burocrática dos bancos, eles têm lá alguns parâmetros que devem ser cumpridos dentro de um dia, uma determinada quantidade de dinheiro que entra, que sai, e você pode emprestar dinheiro para os bancos também. Então, quando você coloca um dinheiro no banco, ele vai usar esse dinheiro para equilibrar essas contas dele ao longo do dia, ou para determinadas outras operações que ele julgar cabível, e ele vai te retornar esse dinheiro com uma determinada quantidade de juros. É um dos investimentos, desculpa, também muito recomendável no sentido de segurança e previsibilidade de ganho. Quando você contrata esse produto, você já tem uma noção muito assertiva de quanto você pode retirar no futuro. Da mesma forma, nós temos os certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis agrários. Uma estrutura muito parecida com as letras de crédito imobiliário e agrário, e com o mesmo cunho. Você vai deixar o seu dinheiro com a instituição financeira, que vai fazer utilização dele para fins imobiliários ou fins agrários. As diferenças exatas entre o LCI e o CRI, entre o LCA e o CRA, será visto em aulas oportunas lá no módulo de renda fixa. Mas não podia deixar de já apresentar os dois para vocês aqui. Temos também as debêntures. As debêntures nada mais é do que você emprestar o dinheiro para uma empresa. Isso é muito comum. A gente vê muito em siderurgia. Você vê lá uma debênture da CSN. O que é isso? Você vai comprar uma dívida da CSN, digamos assim. Você vai colocar uma determinada quantia de dinheiro no caixa da CSN, ela vai usar para a sua operação e, em algum momento futuro, que já é acordado no ato da compra, você vai receber esse dinheiro com uma determinada quantidade de juros. E, por fim, está aqui a poupança, amplamente conhecida por todos os brasileiros, mas já dando um spoiler, isso não é investimento. Esqueça, a partir de hoje, coloque como mantra na sua vida, poupança não é investimento, tá? A gente vai falar dela com um pouquinho mais de tranquilidade daqui a pouquinho. O que é importante que vocês saibam sobre renda fixa? Embora venha com o tema fixa, ela pode variar. O que eu quero dizer com isso? Tesouro Direto, por exemplo. Nós temos alguns títulos que eles são mistos. Então vem lá, Tesouro Selic IPCA mais 6%. Esse IPCA que está ali é o índice de inflação que a gente já viu, e ele varia, claro. Então, quando você contrata um título desse, IPCA mais 6%, com vencimento lá em 2030, não tem como a gente ter exata certeza de quanto será o IPCA ao longo desses anos. E essa é a parte variável dentro de um título de renda fixa. Por que é importante você saber isso? Que não são todos os produtos que vão te dar cravado exatamente na casa dos centavos qual é o valor que você vai receber no futuro. Mas tá, é um produto de renda fixa. Você tem absoluta certeza de que algo acima do valor que você colocou
será retornado a você quando der aquela data de obter o seu valor de volta, né? Ao contrário da renda variável, pode ser que você fique com a operação no negativo. Bom, em resumo, é isso. São empréstimos. Você está emprestando seu dinheiro ou para o governo, ou para o banco, ou para uma empresa, tá? Tem a garantia via fundo garantidor de crédito. Como é que funciona isso? Imagine você comprou aqui um determinado debênture de um determinado banco, tá? E aí foi lá e comprou do Bradesco. E aí o Bradesco quebrou, né? O debênture que você comprou era para que você retornasse o seu capital em 2030. Em 2027 o Bradesco quebrou. Existe um sistema para proteção de crédito, inclusive ele nasceu para isso, não é porque o governo é bonzinho, mas para garantir a saúde de todo o sistema financeiro, e é chamado Fundo Garantidor de Crédito, que vai cobrir até R$ 250 mil por CPF, por produto. Então, se você tiver até R$ 250 mil neste produto e o Bradesco quebrou, você vai ser coberto por este fundo. Ou seja, há garantias de que a sua quantia não seja perdida, o seu recurso não seja perdido, tá? Então, isso é um dos pontos que faz com que a renda fixa seja muito segura. Alguns desses produtos podem ser isentos de imposto de renda, como os LCIs, por exemplo. Isso é outra vantagem, outro ponto que faz com que a renda fixa seja muito interessante. Em especial para quem busca manutenção de patrimônio apenas. Né? Sendo repetitivo, mas para massificar. Investimento em renda fixa nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para alguém. Quem que é esse alguém? Quando a gente está falando de debenture para alguma empresa. Quando a gente está falando de LCI, LCA, LC, CDB, CRI, CRA, nós estamos falando de emprestar dinheiro para os bancos. E quando a gente está falando do Tesouro Direto, a gente está falando em emprestar dinheiro, para o governo. Simples desta forma, tá bom? E a nossa poupança? Poupança não é investimento. Por que eu digo isso? Poupança é um dispositivo que foi criado lá na época de hiperinflação e que a gente não tinha a menor manutenção do nosso poder de compra, inflação galopante dias após dia, e isso surgiu quase que como um dispositivo para ajudar a manutenção de inflação. Estou resumindo muito mal aqui, mas não precisamos entrar no detalhe. Mas a poupança, junto com o overnight, eram dispositivos ali que inicialmente era só para guardar o dinheiro, de repente viu que era necessário também cobrir a inflação, que a população da noite para o dia perdia poder de compra. Então ficou ali a poupança como esse pseudo-investimento de altíssima segurança. Temos um histórico na vida apenas de confisco da poupança lá no governo Collor, mas, de regra, não temos problema nenhum com investimentos em poupança, mas não é investimento. É um local que é apenas para guardar e, no máximo, cobrir a inflação. E há períodos, né, dentro daquele ciclo da taxa Selic, que nem a inflação ela cobre, a depender do patamar que está a taxa Selic. E esse é o fato curioso, que a gente faz tanta campanha no sentido de não deixe seu dinheiro na poupança, coloque pelo menos em um CDB, em um título do Tesouro com liquidez diária, porque a instituição financeira, o banco, pega o seu dinheiro que está lá na poupança te pagando nada, às vezes nem a inflação, e aplica em produtos que vai render ao banco muitos juros. Esse é um dos motivos que, ano após ano, os bancos estão batendo recorde em relação ao seu lucro. Porque grande parte da população brasileira ainda deixa esse dinheiro baratíssimo para os bancos fazerem aplicações mais sofisticadas e oferir lucros muito bons. Tá? Então, poupança não é investimento. Se você está com uma determinada quantia na poupança, já agora entra no seu banco, no banco tem CDBs disponíveis, acha lá um CDBzinho de pelo menos 100% do CDI, mesmo que agora que eu estou te explicando você não está entendendo, mas já coloca esse dinheiro lá, liquidez diária, e já resolve esse problema. Nas próximas aulas a gente vai falar dos CDBs com exatidão, o que é, vai ficar muito mais claro. Mas
poupança não é investimento, sendo bastante repetitivo, mas para que você não esqueça jamais.